E aí galera, beleza? Meu nome é Robert Salgueiro e o vídeo de hoje, que por realidade inglesa, como prometido, é a entrevista com o meu amigo aqui, Luiz, que hoje está aqui do meu lado, ajudar e falar um pouco das coisas e das dificuldades que ele achou de chegar aqui em Londres, porque como eu sempre falo, toda a informação que a gente consegue ou que eu consigo passar para vocês aí no Brasil realmente é importante, porque essa mudança não é fácil e realmente facilita e vai ajudar vocês em muito nas informações que ele passar também, porque basicamente cada um tem o seu caminho aqui em Londres. Não quer dizer que a minha história vai ser a história de todo mundo, mas tem algumas coisas que são similares que realmente vai ajudar muito em vocês vindo para cá. Bom, Luiz, a primeira pergunta aqui que eu queria falar é que eu resumi algumas perguntas, galera, que vocês costumam mandar para mim, que eu acho interessante falar para ele, perguntar para ele, porque vai ser importante para vocês também. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta minha particular. Luiz, você assistia os meus vídeos no Brasil. O que você acha dos vídeos? Realmente te ajudou em alguma coisa vindo para cá? Ou realmente você conseguiria ter a mesma ideia de Londres sem os vídeos? Olha, sem dúvida alguma, os seus vídeos me ajudaram muito. Eles me deram um norte, me deram um caminho para seguir. Imagina você tá mudando de casa, você sai da sua casa e vai mudar para uma outra casa. Você já tem que ter algumas informações básicas e facilmente no Brasil já é difícil. Já é difícil e você aqui, consegue, então... você consegue essas informações perguntando para um ou para outro. Quando você muda de um país para outro, é mais difícil ainda. Então você precisa ter o norte, você precisa ter uma orientação. E foi daí que eu conheci o seu canal, fui buscar informação na internet, em blog, vi dificuldade de achar informação. Pelo contrário, o seu canal tinha diversas, em vários aspectos, as informações, desde documentação, como você tirar os documentos, como fazer a própria mudança, fazer essa transição e de forma mais suave. Então, eu não tenho como dizer obrigado pelo seu canal, pelas informações que estão lá. Gente, são informações realmente verdadeiras, boas, são informações assim, tão fresh, disponíveis para qualquer um lá, basta assistir os canais. Ah, legal, legal. Engraçado, gente, que a gente está aqui hoje fazendo esse vídeo. Ele já veio aqui em casa numa outra oportunidade aqui, a gente já fez um churrasco aqui em casa, tudo, mas a gente se encontrou de uma maneira totalmente inusitada, porque normalmente é comum a pessoa que assiste ou meus vídeos, ou enfim, de qualquer outra pessoa, ela entra em contato e marca um encontro, marca para se conhecer e aquela coisa toda. Só que a gente se encontrou no supermercado num dia totalmente aleatório, sem combinar nada, né, Luiz? Exatamente. Foi totalmente do nada que aconteceu isso. Foi até no mesmo supermercado que eu já fiz um vídeo, que já tá aí também, eu vou deixar na descrição, no link aqui embaixo aqui. Foi num supermercado aqui perto de casa que, porventura ou por coincidência, ele veio morar também próximo da minha casa. Exatamente. Então a gente se conheceu justamente nesse mesmo supermercado, né, Luiz? Exato, exato. E foi muito engraçado, porque esse dia, o que acontece? Eu já estava morando aqui, fazia poucas semanas, muito pouco tempo. Eu saí, fui fazer algumas compras, eu estava morando sozinho ainda, e eu fui no mercado. Quando eu estava andando no mercado, você acaba escutando alguém falando português brasileiro, né? Inclusive, que eu estava com minha esposa e com meu filho no supermercado, né? Exato, e aí eu andando, escutei, eu falei, pô, aí é inevitável, você acaba olhando. Eu olhei e falei, pô, cara, com esse cara, bicho. Eu já vi os vídeos desse cara. Eu fui lá, conversei, olha, oi, tudo bom? Robert, eu acompanho o seu material que você publica na internet, seu material de divulgação. Gostaria de agradecer o seu material, e foi aí que a gente começou a conversar e teve esse primeiro contato. Foi uma forma assim totalmente inusitada, realmente foi uma incrível coincidência. Quando até vendo os canais, os vídeos dele, e sabia que ele morava no sul de Londres, mas não imaginava que
Que seria acabaria no mesmo lugar, né? Que acabaria numa situação dessa. Muita coincidência mesmo, muito louco mesmo. Às vezes a vida nos dá essas presepadas que são engraçadas, né? Que a gente nunca pode esperar, né? Mas Luiz, primeira coisa que tu providenciou quando tu chegou aqui em Londres? Boa pergunta. Por que eu tinha definido e planejado alguma coisa? Imagina você vai sair do seu país, você vai mudar. E aí você fala, bom, vou pegar a mala, vou descer no aeroporto e você andando. Não, você tem que ter um planejamento. E o vídeo dele praticamente tem um roteirinho, chega a ter uma sequência lógica do que você precisa. E basicamente eu segui essa sequência. Primeira coisa que eu fiz, que eu já tinha em mente, é tirar um documento de identificação aqui em Londres, que é o Insurance Number, e ele tem, depois vocês verifiquem no canal, tem um vídeo que tem os detalhes disso, inclusive as informações continuam válidas, elas estão atualizadas, é o mesmo procedimento, então se você precisar dessa informação, veja o vídeo que, assim, não tem como errar, é tiro certo, foi o que eu fiz. Bom, na mesma semana eu providenciei para tirar o Insurance Number. Precisa ter realmente o número de celular, ele menciona isso no vídeo, e você precisa, cara, porque você precisa se comunicar, você precisa falar com alguém, contato, né? Você precisa marcar sua entrevista do NIM, enfim, compre o número de celular. Então as primeiras coisas foram providenciar um Insurance Number, tirar o número de celular e, obviamente, você já ter um pouco meio que arranjado o lugar que você vai ficar. Eu já tinha feito isso preparado do Brasil, um lugar que eu ia ficar. Eu fiquei na casa de pessoas espetaculares. Essa é uma das perguntas que eu gosto também de fazer, como a casa, o imóvel que tu chegou e tal. Mas também nessa mesma questão é importante também tu providenciou conta em banco, aquela coisa toda também, né? E nessa mesma semana você precisa providenciar conta em banco. Você precisa ter a conta em banco porque assim, eles depositam em conta. Exato. Então você tem que ter uma conta. Não adianta, né? Não tem como, cara. Você me faz um cheque aí que eu vou... Me dá as moedas aí, me dá um dinheiro. Não dá. Não é assim que funciona. E assim, por onde se você providenciar uma conta no banco, melhor vai ser. Não só por conta do trabalho, mas por questão de você ter evidências de prova de residência. Foi tranquilo, fácil. Se você está vindo com documentação, e assim, é uma das premissas. Primeiro, né, galera, só para salientar, ele veio com documento, tudo direitinho, como eu sempre enfatizo e falo nos vídeos aqui. A maioria das pessoas que eu falo e que eu convivo aqui, no modo geral, tem documentos e, enfim, também é o caso dele. Então, por isso que ele está conseguindo fazer tudo isso numa forma geral, numa forma fácil, porque ele tem documentos também. Exatamente. Né? E no banco não seria o contrário, né? Seria muito difícil você abrir uma conta sem documento. Olha, eu me questiono, eu acredito que praticamente seria impossível. Eu não vou dizer que é impossível, de repente tem casos, mas você vai ter mais trabalho, certamente. Uma outra pergunta, então, você está na cidade, chegou, já faz um tempinho, já conseguiu conhecer algumas coisas. O que mais te chamou a atenção na cidade, assim, no modo geral, assim, se você comparar com o Brasil? Eu acho que assim, o convívio social e a questão de infraestrutura de serviço público realmente é impressionante. Em todos os aspectos que eu falo, quando eu falo serviço público, eu não vou me restringir somente ao ônibus, tá? Eu falo a saúde, é o ônibus, é a segurança. Em cada ponto, em cada tópico onde o governo tem que fornecer, é responsável em fornecer serviço público, realmente existe uma diferença. Brutal, né? É brutal, é gritante, você consegue perceber a partir do primeiro dia que você está aqui, desde o momento que você desce, não falo nem de aeroporto, mas a partir do momento que você pega o primeiro transporte público, você entra no metrô e você precisa sair do aeroporto e ir para o local que é esperado, onde você vai morar ou vai encontrar alguém. Já é surpreendente. Aí tu para e percebe assim como o Brasil, em questão de imposto, o Brasil recolhe muito imposto, a gente faz o nosso papel de cidadão, como o órgão público não dá em retorno comparando o que a gente vê por aqui, né? Exatamente. Como a gente, no Brasil, a gente está sendo sacrificado
nesse quesito, né? A gente não você recebe traído, nada, né? Você a gente sente não traído. recebe nada na real, né? Nada. Então, por exemplo, eu não vou dizer que aqui a gente não paga imposto. Paga imposto. Muito, como, bastante. Paga bastante. Como paga no Brasil também. Eu acredito Também. que você paga imposto bastante. Todo, Você não, Na hora que você vê o seu Olerite, a grande diferença é o quê? Quando você chega aqui, você vê o seu imposto que você paga ser transformado em benefício público. Você vê, desde um simples estrada aqui, assim, a condição da rua, a limpeza dos locais, a segurança, enfim, se a gente começar a listar toda, a gente fica o vídeo inteiro fazendo, é complicado, infelizmente, né, a gente fala isso não de bom grado, digamos assim, porque é a nossa terra, onde a gente tem a nossa família, a gente é brasileiro e a gente vê que realmente vai demorar para o Brasil chegar vai levar um tempo. Pelo menos... Eu acredito, esperamos, né? Esperamos, né? Lógico, mas custa, né? Mas vai ter um chão aí pela frente. Questão de trabalho, Luiz. Como que foi o trabalho? Porque a maioria do pessoal se questiona, é fácil arrumar trabalho? Tem trabalho aqui em Londres? Você veio do Brasil já com alguma coisa agendada? Procurou trabalho aqui? Como foi essa parte de trabalho para ti aqui em Londres? Legal. Bom, quando eu estava no Brasil, quando eu comecei todo o planejamento, eu comecei buscando vagas no Brasil através de sites. Tem uma série de sites de vagas de emprego e, obviamente, por que eu fiz isso? Para ter uma expectativa, saber como é que é a demanda, saber como é que está absorvendo o mercado de trabalho aqui em Londres, principalmente na minha área. Só para o pessoal entender, eu trabalho na área de TI. Exatamente, eu trabalho na área de TI, eu não sei se é a mesma área que a sua, mas o que eu posso dizer na área de TI, como a maioria assim, de qualquer grande cidade, existe assim, naturalmente uma demanda grande por questões de sistemas, por questões de, assim, é natural que ocorra esse tipo de demanda. Comecei a procurar emprego já no primeiro dia, agendei o NIM, fui agendar a entrevista de banco, fui comprar o chip de celular e aí, durante essa semana mesmo, eu comecei a procurar emprego aqui. Ligava para as agências, ligava para as vagas, dizendo, olha, eu estou em Londres, eu moro em tal endereço, mandava o currículo e aí me chamaram para uma entrevista na mesma semana, na quinta-feira dessa semana. Então nada do Brasil, você conseguiu a vaga de trabalho já estando aqui em Londres. Aqui, a vaga consegui aqui em Londres e na quinta-feira eu fiz a entrevista, na sexta-feira eu recebi a notícia que eu fui aprovado e comecei na segunda, então, sei lá, 7 dias, 8 dias eu estava trabalhando. É o mesmo trabalho que eu estou hoje. Claro. Então, assim, tem trabalho, gente? Tem trabalho. Tem todo tipo de trabalho. Mas tem que ser qualificado, ter o perfil que a empresa busca, né? Exatamente. Não adianta... Pô, acho que tem pessoal que fica preocupado, eu vou chegar aqui e não vou conseguir emprego, como que eu vou proceder? Eu acredito que se você tem qualificação, eu não digo de inglês, assim, o inglês é importante, é fundamental. A gente partilhar da premissa... Até a minha próxima pergunta aqui também justamente já linkando com isso aí. Você acha que o inglês é importante mesmo para conseguir se virar, conseguir trabalho, ou a pessoa sem inglês aqui, ela consegue também fazer igual? A maioria do pessoal que mora em Londres já é estrangeiro. Então o pessoal já tem uma predominância já de saber que você é estrangeiro, eles já falam mais pausadamente com você, já falam mais tranquilo, eles já sabem que você é estrangeiro, então eles não têm aquela coisa assim, pô, preciso falar 100% de inglês. Exato. Então, mas só que você tem que ter alguma coisa de inglês, você tem que conseguir se comunicar, pedir alguma coisa, saber ouvir uma ordem, saber falar algum problema. Então tem que ter esse diálogo, não precisa ser 100%, gente. Eu falo 100% nos vídeos. Você tem que saber um pouquinho de inglês, senão realmente fica complicado. Mas é isso aí mesmo, né? Não, sem dúvida, eu acredito. O Robert levantou um ponto assim que é fundamental. Londres é cosmopolita por natureza, uma cidade que absorve todas as culturas, idiomas, pessoas do mundo inteiro. Então existe já essa preocupação natural das pessoas em falar
pouco mais com calma, existe esse cuidado. Mas você precisa ter sim a habilidade de falar inglês. Você precisa comprar o bilhete de ônibus, você precisa ir no mercado e comprar um produto, você precisa ir no banco. Precisa ir no posto de saúde, se inscrever, fazer... Você precisa fazer isso em inglês, né? Sem inglês não tem como. Você precisa descrever a doença, você precisa fazer qualquer coisa, você precisa ter um inglês fácil. Então sim, inglês é importante. Sem o inglês, eu tenho certeza que eu não conseguiria nem tentar fazer entrevista para uma vaga. Eu acredito que isso acontece com a grande maioria. É complicado. E aí eu linko até com a pergunta anterior. Você precisa ter inglês para trabalhar? Se você tiver menos inglês, talvez você não vai conseguir o emprego que você gostaria que você teria no Brasil, alguma coisa assim. Mas tem sim trabalho. Para quem tem pouco inglês também. Para quem tem pouco inglês, sim. E no futuro vai melhorando, aquela coisa. Mesma coisa você no Brasil, você dificilmente começou no nível que você está hoje, você começou por baixo, foi de degrau em degrau crescendo. E aqui também realmente não vai ser diferente, vai ser igual, você vai começar um pouquinho talvez por baixo e ao longo do tempo vai melhorando. Bom galera, o Luiz foi ali dar uma ajudinha pro filho dele, dar um help. Já aproveitando então, para não deixar esse vídeo muito longo, a gente vai fazer em 2 partes. Então fica ligado aí que eu vou botar já na sequência para a continuação dessa entrevista aqui, beleza galera? Então acompanha no outro vídeo lá.